Bom, boa noite a todos aí, dia 13/11, né, Teoria Existencial Humanista aqui, então a gente vai estar continuando aqui nosso texto 11 da logoterapia, parte 2. Vamos lá, a gente finalizou ali, o Zoom caiu, quando a Rose colocou uma questão sobre, né, o teísmo, né, e aí a gente viu que... Ô Rose, você pode colocar de novo, por favor, a questão? Tá, a cabeça aqui está meio ruim, mas você colocou uma questão que a gente estava começando a falar sobre ela. Então, a gente estava falando sobre que eu não tinha entendido como que seria, se seria uma coisa, por exemplo, que a gente conhece muitas pessoas que são éticas, fazem esse tipo de trabalho, né? São preocupadas umas com as outras e agem assim de uma forma bem, como é que fala? Autêntica, né? Sim. E uma pessoa muito ética. Mas é só isso? Assim, é só interno mesmo ou tem alguma coisa que a Na pessoa verdade, assim, faz? eles não vão esperar uma vida supramundana, necessariamente no indivíduo que ele vai ter uma espiritualidade religiosa, ele não necessariamente ele vai pensar que vai existir um céu ou um inferno, ou que vai existir um mecanismo recompensatório para aquilo que ele fez durante a Terra. Né? Beleza. Tem umas seitas aí, algumas coisas que surgem aí, né? Voltada para isso, que não realmente não tem esse apego a nada, não. Assim, mais a natureza, né? Tem. A Wicca é uma religião antiga, né? Inclusive bem antes do catolicismo, que as mulheres, né, elas eram detentoras de um saber sobre a natureza. A maioria, né, quase que acabou a religião Wicca, né? Elas foram queimadas como bruxas, né? Mas elas tinham, na verdade, uma relação muito bacana com a natureza, com a cura da natureza, né? E com as religiões. É uma religião da natureza, né? Digamos assim. Só que ela foi... Então, aqui o Tao, por exemplo, né? Porque aqui tem uns seguidores do Tao aqui em Nova Serrana. E eu conheço algumas pessoas, me relaciono com elas, né? Cheguei até a participar algumas vezes, mas não, como, né? Eu sou espírita, não queria misturar as coisas. Mas isso eu achei muito bacana. E depois eu fui estudar um pouquinho a respeito para ver o que é que eles acreditavam, né? Uhum. E é a natureza, para eles tudo é a natureza, né? Então, assim, Mas aí a gente já pensa, né, numa questão religiosa também. Aí já é uma religião, porque tem uma série de ensinamentos, tem uma série de dogmas que as pessoas elas se propõem a seguir. Então a gente já pensa numa instituição, a gente tem que pensar numa religião. No caso então, aí agora da eu tô entendendo. espiritualidade Então, seria fora disso. Já nem entendi. teria esses dogmas. Não tem os dogmas, não Nesse segue caso aí, nada, é se sozinho. Agora que eu entendi a diferença. A Perfeito? pessoa é por si, né? Não tem esse negócio de não Sim. segue nada, é por ela. Não vai ter um... Não necessariamente vai ser Eu só queria necessário... saber só a diferença. Não, perfeito, tranquilo. É um tema bem controverso também, né? Pois não? Olá? nesse caso aí, Samuel, a pessoa não espera nada em troca, né? Porque ela não acredita, Não, né? Em uma não segunda tem. dimensão espiritual. Não teria o que trocar, né? A vida ela tá ali dentro da finitude. Samuel, Pois não, querida? então assim, resumindo, seria tipo assim, a busca pelo sentido da vida, mas sem se pautar em alguma coisa tangível. Sim, aí seria uma visão também bem franquiana, né? Com essa questão do sentido, né? No caso do Vitor Franco, com certeza. Mas o Vitor Franco ele ainda não admite essa espiritualidade religiosa. Ele fala, olha, o ateu, ele fala que está conversando com a consciência dele, ele está falando que está conversando com o íntimo dele, mas ele está conversando com Deus. Ele chega a afirmar isso no texto dele, né? Sim, mas aí, então, a pessoa tem essa propensão do bem-estar do outro. Então, assim, ela se pauta por coisas tangíveis, não é isso? Então, Exato. assim, é o bem-estar do meu irmão, o bem-estar do meu planeta, Exato. Né? A bondade, a verdade, a sinceridade nas relações. Exato. Valores éticos, né, nesse sentido, mas que não necessariamente são regulados. Não teístas? Não teístas. Assim, não que a espiritualidade também não abarque os teístas. A espiritualidade ela vai abarcar tudo, né?
inclusive os teístas, Sim. né? Então é bem legal, assim. Eu particularmente eu tenho gostado muito desses estudos da espiritualidade. Eu acho que eles abarcam todos, né? Eles são uma coisa que abarca mais. Eu penso em conjuntos, né? A religião é um pequeno conjunto, a religiosidade já é um pouco mais ampla, porque ela não segue esses dogmas ou essas institucionalizações, não precisa de uma instituição ali na religiosidade, e a espiritualidade não precisa nem de uma questão teísta, por exemplo. Ela já está muito além, né? Mas, assim, a pessoa que está dentro da religião, provavelmente ela também está dentro da religiosidade e ela também está dentro de uma espiritualidade. Entendi. Beleza? Vamos lá, então. Vamos voltar a esse compartilhamento aqui. Opa, estamos aqui, ó. Cara, é um puta de um texto legal, né? É um texto muito gostoso de discutir. É um texto que tem muitas informações também, né? Para a gente poder trabalhar. E é um texto que geralmente a gente não vê muito em graduação, né? Infelizmente, a gente ainda vê nos cursos de psicologia uma negação desse estudo da espiritualidade. Eu, particularmente, eu acho isso um retrocesso tamanho, né? A gente vai começar a ver a espiritualidade depois, nas especializações, nas pós-graduações. Isso é algo que me chateia muito. Cleusa colocou, como se chama, Rose? A espiritualidade é a busca do sentido existencial e a religiosidade é a busca pelo transcendente. Todos os conceitos da religião estão vinculados à manifestação de atos de culto, ritos, de outras formas de expressão religiosa, enquanto a espiritualidade é compreendida como uma dimensão constitutiva humana, caracterizada pela intimidade do ser humano com algo maior, não necessariamente teísta. Exatamente, isso aí. Uhum. Muito bonito. Então, bora que bora, vamos lá mais um pouquinho. Logoterapia e religião, interlocuções possíveis, e a gente vai ver o trabalho do Frankl já junto com a questão da religião. A logoterapia, então, ela vai lidar com o sentido concreto de situações concretas, porém, a análise existencial do Frankl não trata apenas da vontade de sentido, mas aborda uma vontade de sentido último. Sentido último, aí a gente vai pensar pós-existência, não é? A morte. Ou seja, um supra-sentido, um sentido acima da existência. Ele pode ser entendido como um sentido que escapa de uma compreensão intelectual, uma vez que quanto mais amplo for, menos compreensível ele se torna. Então aí a gente já tem que pensar numa dimensão de fé. Por isso que eu falei aquela questão do Frankl em si. Né? O Frankl afirma, então, que um homem religioso apoiado na fé, ele torna a passagem pelo sofrimento mais suportável pela atribuição de um sentido transcendente, de uma causa para o sofrimento, ainda que desconhecida. Havendo, assim, o homem religioso a crença na existência de uma providência. Assim, na perspectiva do indivíduo, o suprassentido se desvela como uma crença incondicional de que todos os momentos da vida possuem um sentido, inclusive no próprio sofrimento. Olha só como que o Frankl ele já transporta isso para uma dimensão espiritual, teísta, mas ele transporta isso para uma dimensão espiritual. Nesse sentido, não dá para negar uma relação entre a logoterapia e a teologia, uma vez que os logoterapeutas não desconsideram a dimensão espiritual, noética, né, do homem. Eu, particularmente, eu penso mais não na teologia, mas na ciência da religião. Porque não sei se vocês sabem a diferença de teologia para a ciência da religião. No caso, o estudo da teologia, ele necessariamente implica uma fé do indivíduo, né? Theos é Deus, logia é estudo, então tem que ter uma fé. No caso de ciência da religião, não precisa dessa fé, porque você vai estudar também os sem religião, as comunidades não religiosas, o ateísmo e tantos outros. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre teologia e ciência da religião. Eles caminham junto e têm diálogos possíveis, vários dos autores são os mesmos? São. Mas essa diferença eu acho que ela é bem marcante, bem importante também para o estudo. Bem, e ainda complementa, citando uma inevitável visão antropomórfica do ser humano se constitui a partir de Deus, né? Dele aqui no caso, de Deus. Opa, vamos lá. Nas interlocuções, então, o Frankl ele compreende que é muito complexo definir Deus, pois a única forma de se relacionar com Deus é falando e não descrevendo. Assim, até, olha aí, que eu falei antes.
Assim, até os ateus também necessitam dessa conversa. Entretanto, afirmam estar dialogando com a consciência, consigo mesmo. Esse aprofundamento pessoal do homem com Deus é o que o Frankl denomina de religiosidade inconsciente, muitas vezes oculto. Mas ele não se posiciona, ele não admite uma religião, né, uma religiosidade religiosa. Isso aqui, para mim, está claro no texto dele que ele não admite essa dimensão. Ele fala, não, ele não conheceu ainda, ele está conversando com ele mesmo, ele está conversando com Deus. Né? Basicamente, o que ele está falando para a gente é isso. Tanto Lapid quanto Frankl afirmam que a fé e a ciência se necessitam mutuamente, eu concordo com isso muito, isso porque a fé, incapaz de se confrontar com a ciência, corre o perigo de se transformar em superstição. E também fundamentalismo, não é verdade? A fé que não consegue compactuar com a ciência, ela se torna também um risco de se tornar um fundamentalismo. Por isso que a gente tem que discutir, sim, religião, a gente tem que discutir futebol, a gente tem que discutir várias coisas, né? O que a gente não discute é que se torna complicado. Bom, o primeiro critério, então, para determinar nitidamente essas relações entre logoterapia e religião vai consistir em reconhecer a demarcação, a borderline que existe entre a religião e a psicoterapia, né? Tem que salientar o quê? Que a atenção particular da logoterapia pela religião não desvia a ciência do âmbito específico, ao contrário. A psicoterapia não tem como meta nenhum objetivo religioso. A psicoterapia não tem objetivo religioso como meta. Mesmo quando ela pode proporcionar particular disponibilidade de ânimo para realizar de maneira profunda e determinada experiência religiosa. Ou seja, ela pode admitir, sim, que a espiritualidade ela tem uma ação terapêutica no indivíduo, mas a função da psicoterapia não é despertar a religiosidade no indivíduo, né? Nunca vai ser. Nesse sentido, as tarefas e funções de ambas são divergentes, da psicoterapia e da religiosidade, visto que a religião ela não busca intencionalmente a saúde psíquica. A ideia da religião não é fazer o indivíduo ter uma saúde psíquica, mas como efeito ela pode provocar essa sensação de uma segurança emocional, principalmente, que possivelmente se revela saudável para a psique humana, né? Aí eu até queria falar um fato que eu vivi aqui, né, quando eu era muito jovem, né, eu tinha tinha uns 14 anos, um grande amigo meu faleceu, ele tinha 19. E eu lembro assim que foi velório, não sei se alguém já foi em velório de adolescente, né? É uma coisa muito triste, né? Porque é muito menina, é muita gente nova chorando demais, né? Muito triste, né? A gente estava nesse sentido que era amigo da rua, né? E assim, eles eram evangélicos, né? Da Getsemane, se eu não me engano, a igreja. Acho que é uma igreja batista, né? Não conheço bem. Mas eu achei impressionante como que a mãe desse meu amigo, ela estava, como é que eu vou dizer, amparada. Ela estava muito bem amparada, no caso ali, pelo pastor da igreja deles. Eu vi que ele estava do lado dela o tempo inteiro. Ela assim, ela estava triste, ela estava com um semblante triste, mas ela tinha um certo conforto na alma dela. E esse conforto eu só consigo atribuir até hoje à fé que ela exercia. E a esse líder espiritual também, que se propôs a enfrentar com ela esse momento difícil. Então, quer dizer, foi uma coisa muito bacana. Eu acho que, nesse sentido, a religião dela sustentou ela, né, para uma questão saudável da psique. Né? Ah, mas poderia acontecer se não tivesse outros movimentos? Poderiam, mas eu não posso negar dessa influência muito forte e muito positiva para essa mãe, né, da religião em relação aí à perda dela. É que foi uma perda, né, tamanha, né? Samuel, Pois não, meu querido. é porque nesse sentido aí, sim, eu coloco assim um pouco aí a minha religiosidade. Porque para os evangélicos, a 95% crê e acredita, e assim, tem uma aceitação mais tranquila a partida do ente querido, quando ele morre, né? Então, assim, a gente não tem aquele sentimento, assim, de tanta tristeza profunda, e sim porque a partir dali se inicia uma nova vida, você entendeu? Então, a gente pode entender que isso corrobora diretamente para uma saúde psíquica, né? Não dá para negar essa dimensão. Não que a função da religião seja essa, né? A saúde psíquica do indivíduo.
Exatamente. Mas nesse caso aí a gente não pode negar uma corroboração grandiosa, né? É isso que o texto coloca mesmo. Eu, particularmente, eu acho muito importante saber a opção religiosa do meu cliente quando eu estou tratando ele, quando a gente está num set terapêutico. Por quê? Eu vou estudar essa religião, eu vou estudar o efeito dessa religião nesse indivíduo, até mesmo para eu não ofender meu cliente, né? Porque tem psicólogo que acha que tem que ter uma postura ateísta, né, em relação com o cliente, e ele chega a ser grosseiro, né? Grosseiro e inconveniente com o cliente. Então, isso eu acho que jamais pode acontecer. Nosso código de ética nem permite isso, né? Então, assim, isso é um ponto bem legal mesmo para a gente trabalhar. Bom, Samuel, pois não, querida? Pois não? A religiosidade, como você disse aí, ajudou essa mãe, né? Muito. Mas também ela pode, assim, trazer sofrimento. Porque às vezes a pessoa deixa de fazer muitas coisas devido àquela, né? Tem que enquadrar ali dentro. A homossexualidade, por exemplo. Então. Né? Uma bissexualidade. Relações assim com questões morais que não se concordam, ou com preferências. Não aceita a diversidade, né, Samuel? Exatamente. Não aceita a diversidade. Tem que estar tudo ali do jeitinho, né? Muitas vezes ela está pautada em normas muito rígidas e a pessoa ela não quer seguir essa rigidez, mas ela não consegue se desvincular por causa de uma criação afetiva, por causa de uma criação familiar, por causa de querer se enquadrar naquilo, e não está, né? Então, hoje em dia, eu estou achando muito bacana também que tem surgido várias religiões, né? Por exemplo, tem a teologia queer, que aí o pessoal, né, eles se colocam também por uma fé religiosa, e essa fé religiosa ela está pautada também na existência da diversidade e da relação deles com o mundo, né, com queers. Então, eu acho muito bonito quando isso acontece. Eu acho assim, particularmente... Às vezes a pessoa casa por causa da religião. Ou não pode se relacionar com determinado indivíduo pelo fato de ele exercer uma fé diferente daquela. Isso pode ser extremamente frustrante, um sofrimento, ou então ela tem que se sustentar em uma relação de abuso, uma relação de violência por causa de um dogma religioso. Então, assim, do mesmo jeito que pode fazer muito bem, pode fazer muito mal. E o psicólogo ele tem que entender esses questionamentos e ele tem que levar esse tipo de reflexão também para o indivíduo, né? Eu acho que é uma função do profissional. Muito bem colocado. E o bom é que as coisas estão evoluindo, né? Ainda bem, né, cara? Ainda bem. Eu acho que, inclusive, cara... Pois não, querida? Deixa eu contar só uma ocorrida desses dias. O meu marido faz uma live no TikTok, né? Aí a mulher lá do outro lado perguntou a ele se ele era evangélico. Ele disse que não. Na hora ela saiu. Acontece. Não, tem gente que às vezes... eu queria fazer um acompanhamento de psicologia, mas eu queria que o psicólogo fosse cristão. Falei, cara, isso aí não tem nada a ver, né, cara? O psicólogo ele vai ter a religiosidade dele desenvolvida da maneira que mais lhe convier, mas... E eu acredito que ela não vai ser fonte de interesse no acompanhamento, não. A sua, como indivíduo, com certeza será. A dele, eu acho que não é o momento do acompanhamento dele, não é o momento do seu. Ô Samuel. Pois não, querida? O problema é que as pessoas às vezes nem sabem o que é cristão, né? Eles estimulam o cristianismo numa determinada religião. E eu enfrento esse preconceito demais. Porque eles acham que espírita não é cristão. Pois é, e então, o espiritismo ele tem os preceitos de Cristo também, né? No caso, o que não seria cristão seria o hindu, o Maomé, né? E outros, isso, né? Que segue outro, né? Assim, o Wicca, tal, né? Por exemplo, mas o evangélico, espírita, católico, né? Judeus, o judeu também, de certa forma, né? São cristãos, né? Apesar que o judeu está bem anterior, né? Não, o judeu ele não aceita Cristo, não. Né? Porque... ele é o Moisés. Não, porque na verdade ele é do Antigo Testamento, né? Ele é do Antigo Testamento. Cristo era judeu, né? Cristo era judeu. Quem não aceita Cristo é o islamismo, porque Maomé, o judeu acredita em Cristo sim, só que ele não veio na Terra ainda.
Tipo, o filho dele ainda não desceu a terra. O Cristo no judaísmo, ele segue o Torá, né? Que é anterior, né? É o livro anterior. Né? Na verdade, não é Cristo, ele segue Moisés. Não tem uma... A questão de Cristo no cristianismo não é tão forte assim para o judeu. Ele segue os preceitos mais antigos. Mas o próprio No Velho Cristo... Testamento. O próprio Cristo era judeu, né? Cristo era judeu. Eu falo assim, é porque a gente corre esse risco, né? A gente não vai falar de religião, mas a gente que mora em cidade pequena assim, corre o risco de chegar a pessoa faz essa discriminação, porque a gente, na minha religião, por exemplo, a gente é discriminado. Então, assim, às vezes a pessoa fala cristão, mas querendo falar que é de uma determinada religião, né? As religiões, por exemplo, de matriz africana são extremamente discriminadas no país. É o candomblé, né, o banto, são religiões né? muito discriminadas o tempo inteiro, né? Você vê que várias reações de intolerância e violência estão destinadas às religiões de matriz africana. Você vê que elas até num certo momento elas tentaram, como é que se diz assim, num sincretismo, né, se reorganizar para poderem ser exercidas dentro do país, né? E aí fizeram as associações. Mas até hoje a gente vê um preconceito muito grande. Muito grande mesmo. Até mesmo recentemente no Rio de Janeiro estava havendo muita violência, né, com as religiões de matriz africana, né, cara? Tem. Demais, cara. Se você for analisar, todo dia sai alguma coisa de algum processo violento aí. E assim, da pessoa simplesmente estar vestida de branco, por exemplo, na sexta-feira, já é motivo para ela ser apedrejada, né? É absurdo. Chega a ser, assim, muito complicado. Bom, vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Bom, os critérios de diferenciação, autonomia, neutralidade, abertura que conduzem as relações entre logoterapia e religião, é imprescindível frisar que a logoterapia não tem motivos para se transformar numa terapia confessional. Olha aí, bacana, né? A estreita relação que há entre uma e outra dimensão, né, é o fato que a primeira considera o aspecto religioso da pessoa e o religioso como parte integrante da existência. Por isso, não pode deixar de ser apreciado, já que sua finalidade é a compreensão do homem, né, do ser humano, na totalidade. Então, a logoterapia ela não tem um sentido de transformar a terapia confessional, mas ela tem sentido de dar valor para o aspecto religioso, porque isso faz parte da totalidade do indivíduo. A logoterapia, então, ela vai tratar de superar essa psicologia sem espírito, de deixar de lado as estreitezas racionalistas na imagem do homem da psicologia e revalorizar o homem, né, o ser humano, no caso, como personalidade ético-espiritual e permitir a livre ação da força desafiadora do espírito, né? Para ir fechando esse texto agora, né, o objetivo do artigo foi de clarificar e integrar a visão da religiosidade e espiritualidade na logoterapia, né, no contexto da psicologia da religião. Concebe-se que o mesmo foi logrado tendo em vista as articulações entre a visão do Viktor Frankl e a história do campo das ciências da religião e da psicologia da religião, conforme exposto. Frankl realiza, então, uma análise existencial, levando em conta aspectos como transcendência da consciência, desvelando a dimensão da abertura de um diálogo com o suprassentido. Nesse sentido, a logoterapia ela apresenta uma visão fenomenológica e compreensiva da espiritualidade, descrevendo a vivência homo religios perante seu Deus. Ademais, concebe-se também a abordagem em tela, se integra perfeitamente ao campo da psicologia da religião, estabelecendo limites claros entre teologia e psicoterapia, sem perder de vista as interlocuções. Acho que a ideia desse texto foi bem essa. E assim, particularmente eu acho esse texto fantástico. Eu acho que os autores eles foram muito serenos em tratar esse tema. É um tema dificílimo, é um tema que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de conversar, né? Porque elas vão por questões pessoais, talvez, mas ao mesmo tempo ele foi tratado com uma seriedade assim ímpar nesse texto, que foi muito bonito.
Queria abrir agora um tempinho para dúvidas, questionamentos, alguma discussão que a gente pode fazer ainda desse texto. E aí, queria ver com vocês. Mas nós já falamos a aula inteira. Eu também acho. Eu já falei demais. Esse aqui já... Então, por hoje, aqui estamos tranquilo? Então, aqui, vamos pelo menos começar, vamos tentar fazer o 12, aí se for o caso, a gente pega um pedacinho do TCC e a gente vê um texto a mais. O que vocês acham? Pode ser? Vocês topam? Que eu acho que vale a pena. Eu acho que, assim, estamos aqui, né? É melhor que Pode ser. Eu acho que é bacana. Deixa eu só salvar essa primeira parte da aula aqui, para não ter perigo de eu perder isso. Aula... Hoje é dia 13 de novembro. Samuel, Oi, querido. você já mandou esses slides? Eu mando todo dia de noite no grupo. Não sei, eu acho que já. Mas eu mando de novo, não tem problema não. Eu mando agora, se for o caso. Não. É porque eu não achei aqui. Não pode achar que eu não achei aqui com os meus. Não sei se o pessoal já está com eles. O pessoal já tá porque você já mandou. Não, mas aqui, mandar de novo, senhor. Pelo sim, pelo não, nós manda agora. E boa. Garra nada para nós não, meu amigo. Quer ver? Opa, deixa eu só ajeitar esse trem aqui que eu tô dando uma... Tá. O 11 já está aqui, Samuel. O 11, o PowerPoint do 11 já está aqui. Do 11? Não, beleza. Então eu vou colocar ele, mas eu mando os dois no grupo, que aí quem ficou com... Ou vocês querem que manda tudo de novo? De repente? Ou manda só o 10 e o 11? Confusão. Quer que manda o 10? Deixa, não, porque se já tiver mandado, eu tenho ele aqui, é porque eu não vi. Quer que manda no privado para você não, o 10 e o 11? Eu mando no seu privado. Então manda, então. Aí, Falou. de boa, fica bonito, senhor. O 10 e o 11 já está aqui. Você vai mandar os outros também? O resto, Samuel? Não, Os só... outros? O 12 eu não mandei, não? Não. Ah, não, então eu vou mandar. Não. Já tem até o 11. Tá, primeiro eu vou mandar aqui pro Luizão. Luiz, aqui, ó, vou te mandar agora, cara. Você quer quais, meu querido? Não, só o 11 e o 12. Então, O 11 e o 12. Então, Luiz, ó, o 11 e o 12 tá aí já, quer ver? Vou enviar agora. Ninguém tinha ainda, viu, Samuel? Ah, o 11 e o 12 não? Não, o 11 tinha. O 11 tinha, o 12 não. O que você mandou foi o 11. Tá, então eu vou mandar o 12 agora. Vou mandar o 12 aqui no grupo. Beleza? Só o 12, né? Aí peguei os dois, foi mal. Deixa eu pegar só o 12. Pronto, mandei o 12. Depois o 13, 14 e 15 você vai mandar também, Samuel? Não. 13, 14 e 15 vai ser o seminário. Ah, tá. Aí não tem não. Tá bom? Opa, acho que tá faltando 10 minutos. Mas vamos começar mesmo assim? Podemos começar? O 12? 10 minutos é muito tempo, né? Ou vocês querem que já desligue e comece do zero? Não, vamos continuar. Vamos continuar, né? Pode ser? Então, beleza. Vamos lá. Esse aqui ficou um PowerPoint bonitinho também. Olha aí que beleza. Hã? Tá bonito ou não tá? Não é pra nós, não. Não vendo nada. Nadinho. Depois até frozinha. Agora apareceu. Apareceu? Ah, não. Então, beleza. Falei, nossa senhora. Tá aí, né? Tem uma florzinha bonitinha aí, tá vendo aí? Ó, Faculdade Nova Serrana Fãs, curso de psicologia. Ficando artista. Não é? É meu lado, isso, né? Colocando aqui, olha que beleza. Eu também achei esse PowerPoint bonito, cara. Não vou negar que eu achei ele lindo. Então vamos lá. Aí, texto 12. Abordagem gestáltica e psicopedagogia, um olhar compreensivo para a totalidade da criança escola. Texto da Duzi, da Neves e do Antoni. Então vamos lá, vamos começar esse texto aqui também. Bom, logo no começo então desse texto, o que eles falam para a gente? O objetivo do estudo vai ser estabelecer uma visão gestáltica acerca das principais práticas psicopedagógicas, identificando-se as contribuições das duas áreas
no auxílio às demandas que se apresentam no universo escolar. Né? Isso aqui vai ser o objetivo desse texto aqui que a gente vai estar desenvolvendo. Para isso, ele vai fazer a apresentação do que é Gestalt, a apresentação do que é psicopedagogia e vai fazer a interface entre as duas áreas. Aí, ó, turminha aí da escola aí, que eu sei que tem uma turma boa da escola, tem a Cleusa, tem a Jaque, vocês vão nadar de braçada aí, porque é muito gostoso, é muito legal esse texto. E é muito legal, muito interessante. Bom, abordagem gestáltica, então. A Gestalt ela vai ser a totalidade, a plenitude, a relação entre o todo e as partes. Vai ser a harmonia, vai ser uma unidade significativa. A gestalterapia, ela se originou com Fritz Perls, em 1893 até 1970, e a análise do processo de crescimento de uma das relações de indivíduo com o mundo na construção em si. Então, eles começaram falando da Gestalt, né? A Gestalt, então, ela vai ser uma dialética entre indivíduo e ambiente, pautada por eventos, né? A gente vai estar pensando em eventos, e aí a gente vai estar pensando em ciclos, né? Começar um ciclo, fechar um ciclo, começar um outro ciclo, fechar um ciclo, e por aí sucessivamente, buscando sempre essa completude. Uma abertura e fechamento de Gestalten, abertura e fechamento de ciclos. No caso do aprendizado, a gente vai ver agora, eles também vão ver esse aprendizado como ciclos. Tá bom? E ajustamentos criativos que vão permitir o desenvolvimento integral para a autorrealização desses indivíduos. Nesse sentido aí, a psicologia da Gestalt ela foi iniciada pelo Mark Wellner com o Wolfgang Kocher e o Kurt Koffka. Vocês lembram que eu falei antes do Perls, mas o Perls foi a terapia da Gestalt. A psicologia da Gestalt anterior, foram esses autores. Né? As áreas da percepção, aprendizagem, solução de problemas, enfatizando a existência de leis da organização da experiência individual. Nessa perspectiva, a pessoa, por meio da percepção, atribui um significado existencial ao ambiente observado, reestruturando seu campo perceptual a partir da figura fundo, né, cuja diferenciação retrata o processo pelo qual o indivíduo hierarquiza suas necessidades, sinalizando que é emergente e preferencial, entendendo que a vida como uma sucessão contínua de satisfação das necessidades emergentes. Quem não lembra da figura fundo, né? Aquelas duas carinhas assim, que você vê os dois rostos, aí se você vê os dois rostos, você não vê a taça, mas aí se você junta ali, você vê aquela taça. Ou seja, a percepção, né? Eu preciso de uma figura e de um fundo. Quando eu coloco um fundo, eu vejo uma figura. Se eu coloco outro fundo, eu vejo outra figura de acordo com a minha percepção. Então é muito legal, né? A Gestalt eu acho uma teoria muito interessante, muito gostosa de estudar. Eu acho que todo mundo é meio fascinado com essas coisas, né? Acho que não tem como não ser, né? Porque realmente... Ela está em todo lugar, né, Samuel? Todo lugar. Ela é uma maneira de... Lugares, nas placas, nas escritas, em tudo. Em tudo. Eu acho que é muito legal, porque aqui eles estão relacionando justamente com a educação, né? Que é muito legal também. Pensar nos processos educacionais pela Gestalt, eu particularmente achei um show esse texto. Achei ele muito gostoso, porque ele vai falar desses ciclos, né, na aprendizagem e até as dificuldades da aprendizagem a partir dos ciclos, que eu achei fora de série. Bom, seguindo aí. Noção, então, da Gestalt vai ser a noção do aqui e agora, vai ser a teoria organística do Kurt Goldstein, né, o todo vai ser diferente da soma das partes, com a teoria do campo do Kurt Lewin, inter e intrarrelacional, num campo holístico relacional que envolve tudo. Kurt Lewin, vocês viram comigo, depois o Fred deu continuidade na psicologia dos grupos, não é verdade? Lembra lá do Kurt Lewin, dos grupos? Olha aí como é que os trem tudo volta, né? Ê, vida boa, o mundo dá volta mesmo, né? 4 semestres atrás, praticamente, né? Tá voltando o Kurt Lewin aqui. Nunca saiu, né? Nunca saiu, tá aí de novo. Bom, aí agora a gente já vai falar de uma parte principal da Gestalt, que vai ser o ciclo do contato. O ciclo do contato, quem fala muito dele é o Ponciano Ribeiro. Ponciano Ribeiro hoje é uma das referências da Gestalt aqui no Brasil, né? Tá dando 1000 cursos aí, é um cara fora de série, tanto que ele é citado nesse texto várias vezes, né? Inclusive, o contato, então, vai ser o processo que permite a relação acontecer. A experiência, ela se dá entre as vivências do indivíduo. Nem toda interação, então, vai ser contato. O contato ele tem que ocorrer mediante o novo e a diferença, né? Isso aí que vai simbolizar o contato. Se não tiver novo e diferença,
é interação, não é contato. Né? Segundo Ribeiro, né? Esse Ribeiro aqui é o Ponciano, que a gente acabou de falar dele, né? Ponciano Ribeiro, Jorge Ponciano Ribeiro. Segundo Ribeiro, então, o contato real vai implicar que a pessoa sinta a sua singularidade, identificando-se como diferente do outro e percebendo-se único no universo. No aqui e agora, experiencia o tempo e espaço em relação a si mesmo. Perceba-se inteira e com consciência da própria realidade e também identifique uma realidade do outro, que proporciona o que eles chamam de awareness. Entender a minha realidade e a realidade do outro, né, do indivíduo. Esse aqui é o ciclo do contato, né? São as várias formações para o self aqui: ação, projeção, interação, reflexão, contato final, retroflexão, satisfação, egoísmo, retirada, confluência, fluidez, fixação, sensação, dessensibilização, consciência, deflexão, mobilização e introjeção. Tudo isso aqui vai ser o ciclo do contato de indivíduo com o outro. Eu quis colocar as figuras que eu achei elas muito legais, estão no texto lá também. Bem, a abordagem Gestalt, que o ciclo da aprendizagem, no caso aí, ele já vai estar pensando no processo de aprendizagem. Os gestaltistas eles vão indicar 4 indicadores, né, que é a transição da capacidade para domínio do problema, o desempenho rápido, desembaraçado pela compreensão correta, a boa retenção e o imediatismo que a solução requer para ser transferida para outras situações semelhantes. Quando eu estava lendo, né, o que eu mais pensei aqui foi na delta, né, no equação de segundo grau. Ai, voltar no segundo grau, Jesus. Mas vocês lembram, né, quando a gente começa a fazer equação de segundo grau, você tem que ter aquilo lá muito bem anotado para você voltar, né? Ai, caramba, como é que é essa merda do delta? Aí você fala, não, delta é B2 menos 4AC, né? Aí você acha o delta. Quem lembra aí do B2 menos 4AC? Aí depois você fala assim, não, mas aí a fórmula de Bhaskara você vai colocar menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Ah, tá ferro, hein? Que isso, hein, cara? Fazer psicologia para lembrar de fórmula de Bhaskara? Foi. E aí, com isso, você tem um domínio desse problema, você já sabe o jeitão desse problema, você começa a ter um desempenho mais rápido e desembaraçado para essa compreensão, uma boa retenção, um imediatismo para resolver e consegue transferir para outros problemas e situações semelhantes, que é o treinamento que a gente faz, né, na minha época, por temido vestibular, hoje em dia para o Enem, né? E aí tem outros também, né, cara? Vamos brincar com as coisas que a gente decorava no segundo grau? Eu lembro de algumas, não sei se vocês lembram, hein? Quem lembra aí, ó, lesipadidia. O que é lesipadidia? São as fases da meiose, né? Leptóteno, zigóteno, paquítano, diástano e diacinese. Ah, tá. Porra, hein? E a outra, regra do macho na química, quem lembra? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Fazer balanceamento de equação. Você começa pelo metal, depois vai numa metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem lembra dessa? A turma da escola lembra, aí Cleusa lembra, Francisco também, Jacques estivesse aí também estava falando.